Boa noite, queridos amigos do YouTube. Boa noite, queridos alunos do Facebook. Muito boa noite, queridos amigos do Instagram. E sejam muito bem-vindos, meus queridos alunos aqui do Espaço K. Lechaim, Lechaim. Hoje é uma data muito especial no judaísmo. Se chama Lag BaOmer. Lag BaOmer é o dia, para quem não conhece, da revelação da Kabbalah. A parte mística e esotérica do judaísmo, que são os segredos mais profundos da Torá. Brian, você sabia disso? Começou a se revelar no dia de hoje, Lag BaOmer, através do inventor, descobridor. Na verdade, não foi ele que inventou, porque foi Deus que revelou os segredos, mas o primeiro que começou a revelar os grandes segredos do judaísmo, como eu vou falar daqui a pouco, ele se chamava Rabbi Shimon Bar Yochai. Ele viveu aproximadamente há 2000 anos atrás. Ele está enterrado na cidade de Meiron, em Israel, uma montanha, e hoje à noite em Israel, centenas de milhares de pessoas vão até o túmulo dele. Não sei se algum de vocês já teve oportunidade de estar nessa data em Israel. Pessoas mais religiosas, menos religiosas, de todas as linhas, eles vão visitar o túmulo do Rabbi Shimon Bar Yochai, conforme eu explicarei daqui a pouquinho. Hoje, com certeza, é um dia muito especial para nós que estudamos Kabbalah toda semana. Então vamos falar hoje da Kabbalah da espiritualidade. A espiritualidade é uma palavra que está muito na modinha no mundo de hoje, porém eu acho que é muito polêmica a forma como ela está sendo usada. Antigamente as pessoas associavam espiritualidade a uma religião. Uma pessoa religiosa é uma pessoa que quer se conectar de alguma forma aos espíritos ou ao lado espiritual da vida. Hoje, um fenômeno muito incrível acontecendo. Existem pessoas de todas as linhas, de todos os grupos, de todas as tribos, que se consideram pessoas espirituais, ou que tentam se espiritualizar de alguma forma, mesmo não tendo nenhuma religião. E eu vou falar mais ainda. Mesmo se considerando ateus. Eu tenho amigos, eu conheço pessoas que se consideram ateus e apesar disso falam: eu sou uma pessoa extremamente espiritualizada. Então isso que eu queria conseguir entender hoje com vocês, um fenômeno do nosso mundo moderno, no qual a espiritualidade ela está sendo identificada como algo não necessariamente conectado à religião. E vamos ver qual que é a visão judaica sobre isso. Como vocês sabem, eu gosto de usar temas da atualidade para as nossas aulas e para entender melhor os assuntos. Não só porque fica mais legal, mas principalmente porque eu acredito que tudo que acontece no mundo e tudo que fica famoso e tudo que está na moda não é por acaso. É para a gente extrair algum ensinamento, algo que está acontecendo. Então eu gostaria de falar hoje sobre Shalom Now, juntos e Shalom Now, para contar a atualidade, como eu sou um rabino informado, estou por dentro das coisas, eu vi que tem gente que nem sabe, mas vocês devem ter percebido nas suas redes sociais que nos últimos dias só se fala a hashtag Juntos e Shalom Now. O que é isso? Teve a música muito famosa, vencedora de Oscar, cantada pela Lady Gaga e Bradley Cooper, casal muito romântico, que se eu não me engano até estavam namorando na vida real após o filme, alguém me falou, mas não, ele é casado. Então foi boatos. Mas cantaram muito bonito na noite do Oscar e ficou uma cena muito romântica e consequentemente muito conhecida por todas as pessoas amantes do cinema. E foi uma música que ela passou uma mensagem muito profunda. Inclusive, o nome Shallow, que é o nome da música, que significa em inglês raso, mostra a profundeza, apesar da ironia da palavra, da própria música. Porque mostrou que talvez essa forma rasa que as pessoas estão encarando a vida, desculpa, Baruch Hashem, estamos com a sala lotada hoje, Quem puder pode sentar no tapete, fazer uma meditação durante a aula, ou se não puxar mais cadeiras.
Galera, a música, ela passa uma mensagem de muita profundidade, de que talvez a maneira rasa que as pessoas estão encarando. Meu queridíssimo amigo Pesach, seja muito bem-vindo à nossa aula. Todos sejam muito, muito bem-vindos. Pessoal, foco no foco. Tá calor aqui, vou até tirar o chapéu. A música, ela passa uma mensagem que talvez a forma rasa que as pessoas estão encarando a vida, os relacionamentos, não estão deixando as pessoas de verdade felizes e satisfeitas. Então a música termina até falando: nós estamos far from the shallow now. Nós estamos longe do raso agora. Essa é a mensagem da música. Nós estamos longe do raso. Quem está longe do raso está no fundo. A Sony, querendo vender a música um pouco melhor, trouxe uma versão brasileira, certo? E resolveu contratar 2 cantores brasileiros. Não vou mencionar o nome para não fazer lachonará, para não falar mal dos outros. Mas esses cantores fizeram uma versão tupiniquim da música vencedora do Oscar, que ela canta, óbvio, como todas as traduções das músicas internacionais para o português, não é uma tradução da música, é simplesmente usa o ritmo com uma outra história, com outro conteúdo. E ela terminou o final da música falando Juntos e Shallow Now, como a Bianca deve saber. Juntos e Shallow Now significa, traduzindo literalmente, juntos e raso agora. Ou seja, algo que aparentemente não faz sentido nenhum. E não somente que não faz sentido, é o contrário do conteúdo da música. Porque a música está querendo falar que nós estamos longe do raso, e quando a pessoa fala shallow now, ela está falando estamos no raso, juntos e shallow now. Então isso virou uma zoação nacional, podemos dizer assim. Sinto lhe informar que todo mundo que ficou zoando e brincando e postando hashtag disso, simplesmente vai fazer que essa música vai vender muito mais do que poderia se imaginar, e ela vai bombar justamente pela brincadeira. Mas no nosso assunto, que é judaísmo, que é Kabbalah, eu queria usar essa ideia do Shallow Now. Seja bem-vindo, meu querido amigo Fabinho, que está bombando, você pode sentar no chão hoje, igual um verdadeiro Hassid. E eu queria analisar com vocês isso. O que eu queria analisar? Prestem bem atenção. Muita gente que eu já conversei pensa, foco no foco, que espiritualidade, religião, principalmente Kabbalah, que tenta olhar uma parte mais mística e filosófica da vida, é uma certa fuga da realidade. Pessoas muito práticas, pessoas muito pragmáticas, pessoas muito técnicas, e vamos dizer claramente, pessoas muito materialistas, elas tendem a pensar que pessoas estilo Rabino Dudu, que gosta de ficar brisando, que gosta de ficar viajando, que gosta de ficar dando nó na cabeça das pessoas, tá fugindo da realidade, está inventando coisa. Seja simples, viva no raso. Por que você quer ir lá profundo? As coisas são como elas são. As pessoas são o que elas são, prazer é prazer, vida é vida, comida é comida. Não tem que inventar que tem uma espiritualidade por trás das coisas. Isso aí é para o ser humano se sentir bem. Vou tentar fazer agora um pouquinho o advogado do diabo. Dinheiro é dinheiro. Dinheiro compra tudo. Por que não? Quem já assistiu o Lobo de Wall Street? Não vou contar aqui meus pecados, mas de qualquer forma, existe uma visão de vida, e eu diria até uma ideologia de vida, de materialismo. Se entrega para os prazeres materiais, tenta se dar bem, isso é a vida. O que eu quero mostrar para vocês na aula de hoje? Que o raso é o fundo, e o fundo é o raso. Presta bem atenção. Justamente para um ser humano poder olhar a vida de uma forma prática e de uma forma simples, que eu acho que é a forma mais bela de olhar a vida, você precisa ser uma pessoa profunda. Você sabe que eu gosto dos paradoxos? Mas justamente alguém que olha a vida de uma forma mais profunda, ele tem a capacidade
de perceber a simplicidade das coisas. E isso é a espiritualidade judaica. A espiritualidade judaica nunca foi um isolamento da natureza, um isolamento da sociedade, um isolamento do mundo material. Pode procurar a história judaica inteira. Diferente de algumas outras religiões que pregavam e acreditavam que a maneira de uma pessoa se espiritualizar é se separando, se segregando do mundo material. O judaísmo sempre falou não. Não existe espiritualidade sem o mundo material. Não existe espiritualidade sem o outro ser humano. Existe um livro não judaico, mas vou trazer para vocês porque eu acho que é uma referência interessante. Um cara chamado Osho, vocês já devem ter ouvido falar, está muito na moda, principalmente no Insta Stories. Ele já morreu, foi um cara muito polêmico, tem até um seriado sobre ele no Netflix, quem quer assistir, chama Wild Country. Assistam, que é bem interessante. Um guru indiano que foi para os Estados Unidos. E ele foi muito polêmico, quem quiser assistir, eu não vou entrar nos detalhes, mas ele era um gênio, na minha opinião, um cara muito inteligente, estudou em várias faculdades. Ele tem um livro sobre o Hassidismo, sobre o Baal Shem Tov. E o livro se chama A Arte de Morrer. E ele explica lá que a forma judaica e racídica de se espiritualizar é em comunidade. Muito interessante o livro. Diferente de todas as outras crenças, que a espiritualização ela é feita de forma isolada, individual, o judaísmo sempre acreditou que você precisa se espiritualizar junto com a galera. Na sinagoga, no minyan, na comunidade. Qualquer espiritualidade que ela seja sozinha, ela é egoísta. Então é muito interessante, eu só quero mostrar uma fonte de alguém, não judeu, olhando de fora, mas como ele percebeu que a base da espiritualidade judaica, ela é feita em comunidade. Isso tudo é só uma introdução, porque hoje eu quero ver com vocês o seguinte, que talvez ser uma pessoa profunda, ser uma pessoa questionadora, ser uma pessoa filosófica, não é ser uma pessoa chata, vou falar em palavras claras, não é ser uma pessoa que fala, não tenho paciência para ir no shopping. Ou uma pessoa que fala, não tenho paciência para esses papinhos do dia a dia. Não. Talvez uma pessoa realmente espiritualizada, ela consegue perceber nas banalidades da vida a simplicidade da essência de Deus. Ou seja, o fundo está ligado com o raso e o raso está ligado com o fundo. Mas para entender isso, eu gostaria agora de trazer 3 perguntas para vocês. Prestem bem atenção, todas as minhas aulas começam com algumas perguntas. Primeira pergunta. Lag BaOmer, a data de hoje, dia 33 do Omer, pelo judaísmo, marca 2 acontecimentos. Todas as festas judaicas comemoram um acontecimento. A festa de Lag BaOmer é a única festa que se comemora 2 acontecimentos aparentemente isolados, que um não tem nada a ver com o outro. Vou contar em resumo, muita gente talvez já conhece. Primeiro acontecimento. O grande mestre talmúdico Rabi Akiva, um homem que até os 40 anos de idade nunca tinha estudado o judaísmo. Preste bem atenção, nunca tinha estudado a Torá. Um homem que tinha raiva da religião. Pode olhar nos comentários do Talmud. Muita gente pensa que o Rabi Akiva era bobinho. Nada bobinho. Ele sabia do que ele estava fugindo. O Rabi Akiva, ele tinha uma revolta contra os rabinos da sua época. O Rabi Akiva, ele tinha uma certa abominação pelo sistema ortodoxo. E ele resolveu seguir o seu próprio caminho. Ele vira um pastor de rebanhos, pois nunca estudou na escola. E a filha do seu patrão
o homem mais rico de Jerusalém. Pessoal, isso não é lenda, não é história da carochinha. Isso aqui é uma história que aconteceu, meu querido amigo Tutu, grande hipnotizador. Seja muito bem-vindo. Tá aqui no... Eu tô falando com o mundo virtual agora. Com o mundo das almas. Pessoal, diz o Rabi Akiva, quando eu estava sendo um pastor de rebanho, a filha do meu patrão, o patrão dele se chamava Kalba Savua, o homem mais rico de Jerusalém, foi conversar, parece Romeu e Julieta, mas como eu falei, é uma história verídica. E ela se apaixonou pelo Akiva. Ele não se chamava Rabi Akiva, era o Akiva. O Kive, do Shtisel, quem assistiu lá o seriado que ficou famoso, de onde veio o nome do Akiva? Kive é Akiva. E ela ficou extremamente apaixonada por ele, e ele por ela, e ela chegou: papai, eu quero me casar. Que bom, filha, você vai se casar? Vou ter netinhos daqui a pouco. Com quem você vai se casar? Com o Akiva, pastor do rebanho. O pai ficou mexigne, o pai ficou maluco. Filha, você é uma menina inteligente, você é uma menina estudada, você é uma menina extremamente ortodoxa, você é uma menina bonita, você vai casar com um Talmid Chacham, com um sábio da geração. Papai, eu gostei dele. Resumindo a história, para não ficar comprida, como nós já conhecemos, o Henry falou que eu estou balançando menos, mas estou girando mais. Então vou tentar ficar parado. Esse é o costume judaico. Desculpa que estou suando aqui um pouquinho. Pessoal, disse a filha Rachel, ela se chamava Rachel: papai, eu vou casar com ele. Filha, você vai ser deserdada. E a filha aceitou. A filha aceitou perder todo o dinheiro, tudo que ela tinha para se casar com o Akiva. E ela se casou. E depois do casamento ela falou para o Rabi Akiva: eu sei o seu potencial, eu sei a tua genialidade, eu sei a tua sinceridade, eu entendo a tua revolta. Eu entendo a tua revolta. Muitas vezes uma pessoa só precisa ser entendida. Deixa eu fazer um parênteses. Muitas pessoas se afastam do judaísmo. Muitas pessoas se afastam da família. Muitas pessoas se afastam da religião. Não porque tem muitas perguntas filosóficas. Não porque a religião não tem coisas interessantes, mas porque de alguma forma elas sofreram algum trauma, algum machucado espiritual, e elas só precisam de um abraço. Quando a Rachel acreditou no potencial dele e falou: eu acredito no teu potencial, o Rabi Akiva foi estudar a Torá pela primeira vez na vida. E eu não sei se vocês sabem, é muito importante para o brasileiro saber disso, um dos primeiros ditados, acho que é um ditado, um poema que a gente aprendeu na infância, foi dito pelo Rabi Akiva, e vocês podem pesquisar no Google: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma frase talmúdica. O Rabi Akiva estava indo estudar e ele viu uma cachoeira, uma goteira caindo numa pedra, e ele percebeu que tinha um furinho na pedra, e ele ficou abismado. Ele falou: como a água fez um furo na pedra? E ele falou: a água é mole, a pedra é dura, mas com a insistência, com a consistência, com a dedicação, a pedra abre. E o Rabi Akiva falou: eu sei que eu sou um cabeça dura, eu sei que eu tenho um coração de pedra, mas a água, que é o símbolo da Torá, vai furar. E foi, e assim foi. E ele ficou, vou contar em resumo a história, 24 anos estudando Torá non-stop. E ele voltou para a cidade dele com 24,000. Ele volta com 24 mil alunos. Vocês estão entendendo a história? Sabe quantos anos tinha o Rabi Akiva? O Rabi Akiva era um solteirão de 40 anos quando ele casou. E naquela hora, a mulher, a Rachel, se aproximou e ninguém conhecia ela. E todo mundo, conforme os bairros ultra-ortodoxos de Jerusalém, falaram:
Não pode chegar perto do rabino, não pode chegar perto do Rebbe. E o rabino, o Rebbe Akiva, óbvio, viu que era sua esposa, falou, abram alas. E abriu-se um corredor de pessoas, parecia um mar vermelho se abrindo. E a esposa, Rachel, para mim é a cena mais romântica do judaísmo, talvez da história da humanidade. E a Rachel entrou, e ela foi até o Rebbe Akiva, aquele homem pastor de rebanho, parecia um ignorante. Ele volta com 24 mil alunos. Vocês entendem o que é uma pessoa ter 24 mil alunos? Sem internet, sem Instagram, sem Facebook, sem YouTube, sem livros. Na época era tudo verbal, era tudo oral. E ele vira para os alunos e fala, vou falar em hebraico e traduzir para português. Sheli veshelachem shelahu. Tudo que eu tenho e tudo o que vocês têm pertencem a essa mulher. Tudo que eu tenho, assim está no Talmud. Tati, seja bem-vindo. Tudo que eu tenho, tudo que vocês têm, todo conhecimento, todo conteúdo, toda informação. Por quê? Para mim é uma das histórias mais bonitas. Por quê? O que aproximou Akiva? Vocês não têm ideia, não vou poder entrar agora, dos ensinamentos do judaísmo do Rabbi Akiva. Quase tudo que nós temos da lei judaica hoje veio do Rabbi Akiva. Desse homem que até 40 anos não queria saber de nada. Quem aproximou ele do judaísmo? Uma aula que provava que Deus existe? Não. Uma aula de teologia? Não. Uma aula, faz um favor, só dá uma pressionada aqui. Pode empurrar mais. Empurra mais para lá a janela. Agora sim. Tá vendo? A música parou. Então, ele falou, uma aula... Não! O amor da mulher. A paixão. Eu quero mostrar isso. Muita gente pensa que religião é contra prazer, é contra paixão, é contra amor. É justo o contrário. E é isso que eu quero ver na aula de hoje. Foi o amor de uma mulher. Por que ele foi estudar? Porque alguém confiou nele. Finalmente alguém acreditou no potencial dele. Finalmente alguém entendeu a revolta dele. Finalmente alguém falou, você tem razão de estar revoltado. E aí ele foi. E ele descobriu um judaísmo que ninguém conhecia. E é o judaísmo que dura até hoje. Não é outro judaísmo, é o mesmo judaísmo. Mas ele descobriu os segredos da Torá. Infelizmente, eu vou agora voltar para a história. Infelizmente, os alunos do Rabbi Akiva começaram a ter um comportamento negativo. E eles começaram a lo nahagu kavod zelazé. Eles não respeitavam mais um o outro. O Rebbe de Lubavitch explica como pode ser que os alunos do apaixonado Rabbi Akiva tiveram falta de amor, tiveram falta de respeito. E aqui eu quero entrar num ponto que é importante para a aula de hoje. Porque o Rabbi Akiva era uma pessoa muito intensa. O Rabbi Akiva era uma pessoa muito apaixonada. E ele passou essa paixão para os alunos. Às vezes, pessoas extremamente apaixonadas e apaixonantes causam grandes brigas. Quem conhece a vida sabe disso. Pessoas muito intensas, elas podem causar grandes atritos, grandes discussões. Por quê? Porque um aluno do Rabbi Akiva falava, o Rabbi Akiva falou na aula isso. O outro aluno falava, não, o Rabbi Akiva falou outra coisa. E eles começaram a brigar. E começou a ter polêmicas e discussões, que é muito bom, é muito saudável. O debate é bom. Mas, infelizmente, a intensidade e a paixão levou ao ódio, levou à briga. Aconteceu, de acordo com o Talmud, uma epidemia. Naquela época era muito fácil de acontecer uma epidemia, não tinha antibiótico, não tinha outros remédios. E todos os alunos da Yeshiva do Rabbi Akiva faleceram. Os 24 mil? Menos 5. 24 mil, less 5. Menos 5. Muito, né? Muito. É muito louco isso. Vocês acharam que a história ia acabar bonitinha, mas infelizmente eles faleceram. Sobraram 5 alunos, e quando eles faleceram nessa época, que é o Sefirat HaOmer, por isso que até hoje é uma época de luto no judaísmo, não tem casamentos,
não pode fazer festividades, até o dia de hoje. Lag BaOmer, esse é o primeiro acontecimento, tudo isso era para chegar nessa história. É o dia que os alunos do Rabi Akiva pararam de morrer. Mas as pessoas não entendem que pararam de morrer significa que morreram 23.995 pessoas e sobraram 5. 5 alunos pegaram a nekude, pegaram o ponto, pegaram a mensagem. Presta bem atenção agora, que agora vem o X da questão. Desses 5 alunos que sobraram, um, que era o mais famoso e ficou o próximo líder da geração, se chamava Rabbi Shimon Bar Yochai. O Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon, ele foi um dos sobreviventes da epidemia. Muitos anos depois, o Rabbi Shimon Bar Yochai fugiu dos romanos. Naquela época era o Império Romano que dominava o mundo. Eles proibiram o cumprimento do judaísmo. Eles proibiram a continuidade judaica. O Rabbi Shimon Bar Yochai se escondeu numa caverna, juntamente com seu filho Rabbi Elazar, e estudaram Torá por 13 anos. 13 anos estudando Torá. Quando o imperador romano morreu, eles voltaram para a cidade. E o Rabbi Shimon Bar Yochai começa a revelar a Kabbalah, começa a revelar a mística judaica. Ele incentivou o povo judeu, ele dominou a sua geração espiritualmente, ele liderou, e ele já estava velhinho. E quando ele estava velho, um idoso, no seu leito de morte, ele chama seus alunos mais próximos, e ele começa a revelar os segredos de Kabbalah, da mística, que ele nunca revelou durante toda a sua vida. Isso foi no dia de hoje. E aí ele passa uma mensagem profundíssima para os seus alunos. Presta bem atenção. Ele vira para os alunos, Fabinho, e fala: eu sei que quando uma pessoa morre, isso é a base da aula de hoje, presta bem atenção. Quando as pessoas morrem, nós ficamos tristes. Por quê? Por que quando alguém morre a gente fica triste? Posso falar a verdade? Se você é próximo da pessoa, dá saudade, você sente a falta física daquela pessoa. Você se lembra quão limitada é a vida, isso dá uma tristeza. Você percebe quão frágil nós somos, quão frágeis nós somos. Veio o Rabbi Shimon Bar Yochai e falou: no dia da minha morte, eu não quero ver ninguém triste. Isso é Lag BaOmer. Eu quero festa, eu quero comemoração. É o dia que a minha alma está voltando para Deus, é o dia que eu estou me espiritualizando, é o dia que a minha alma está saindo do corpo. E até hoje, 2000 anos depois, pode viajar para Israel, ortodoxos e não ortodoxos, religiosos e não religiosos, mais de 100.000 pessoas viajam para Meiron e dançam em volta do túmulo do Rabbi Shimon Bar Yochai, que ele pediu uma coisa só: eu quero que o dia do meu falecimento seja um dia de simcha, um dia de alegria. Essas são as duas histórias, os dois acontecimentos de Lag BaOmer. Se vocês, e vocês são alunos muito espertos, alunos muito inteligentes, vocês têm que ter uma pergunta. Qual é a pergunta? O Rabino Dudu acabou de falar agora uma grande contradição. Uma grande contradição. O que eu falei agora? Se alguém perguntar o que aconteceu em Lag BaOmer, sabe qual é a resposta? Lag BaOmer é o dia que o Rabbi Shimon Bar Yochai sobreviveu, e é o dia que o Rabbi Shimon Bar Yochai morreu. Ele era um dos 5 alunos. Entenderam? Lag BaOmer, você está comemorando a vida do Rabbi Shimon Bar Yochai, ou você está comemorando a morte do Rabbi Shimon Bar Yochai? São duas histórias isoladas, muitos anos de separação, muitos anos de diferença. Qual é a comemoração? Eu estou comemorando hoje que os alunos do Rabbi Akiva sobreviveram, ou eu estou comemorando que os alunos do Rabbi Akiva,
que no caso, o principal, o Rabi Shimon Bar Yochai, que deu a continuidade à liderança, morreu. E as pessoas não param para perceber esse paradoxo. Mas como eu sempre falo para vocês, eu vou direto ao ponto. Em vez da gente dar uma desculpa, em vez da gente falar, são duas histórias isoladas. Não. Normalmente, a melhor resposta está escondida na pergunta. Normalmente, a solução dos teus problemas está escondida no problema. Não foge do paradoxo, não foge da contradição. É lá que a vida acontece. Welcome. Sejam bem-vindos, vocês vão ter que sentar no chão, que é uma grande bênção, uma brachá. Sentar no chão na aula é uma brachá. Depois eu vou explicar. Se não, pode puxar a cadeira. Bem-vindos. Pessoal, vocês estão entendendo? Quando dá um nó na tua cabeça, agora eu vou trazer um pouco para a nossa vida. Quando dá um nó na tua cabeça, quando você fala, cara, não está batendo, está dando uma contradição, está dando tilt. Very good. Lembra disso? Rabino Dudu falou, quando dá tilt é bom. Sabe por quê? Porque a vida é um grande tilt. A vida é o paradoxo, corpo e alma, razão e emoção, fé e razão. A nossa vida é uma grande contradição, corpo e alma. Então, na hora que você tem uma boa pergunta, não fica mal, para de ficar mal, fica bem. Na hora que você tem uma boa pergunta, na hora que dá um nó na tua cabeça, você fala, graças a Deus deu um nó na minha cabeça, porque agora eu tenho motivo para estar vivo, para solucionar o nó da minha cabeça. Coitado de mim se eu fosse um computador que não tem nó na cabeça. Então, esse tilt, essa contradição, é aqui que está a resposta. Então, o que eu quero ver com vocês? Que talvez, na mistura dessas duas histórias, no atrito dessas duas histórias, Rabi Shimon Bar Yochai viveu ou Rabi Shimon Bar Yochai morreu? Talvez é aqui que está o segredo da Kabbalah. Talvez aqui que está o segredo de Lag Baomer. Mas guardem isso para daqui a pouco, que agora eu quero contar uma história para vocês. Deixa eu respirar, que eu estou falando muito. Respirar é mais importante que falar. Lechaim. Pessoal, eu vou contar para vocês uma história polêmica. O Zohar HaKadosh conta desculpa, que o grande Rabi Shimon Bar Yochai foi procurado por um casal que estava junto há muitos anos e não conseguiam ter filhos. A mulher não conseguia engravidar. E eles tentaram, e naquela época não tinha tratamentos e não tinha outras formas, e não estava engravidando. Isso começou a causar uma grande tristeza naquele casal, uma grande insatisfação, não tinha crianças em casa, eles começaram a brigar muito, e eles resolveram se separar. Vocês sabem que o judaísmo permite o divórcio, e eles foram se separar. Procuraram o rabino, Rabi Shimon Bar Yochai. Falaram, Rebbe, a gente precisa de um get, a gente precisa de um documento de divórcio, a gente resolveu que nós queremos nos separar, cada um vai procurar um outro parceiro, uma outra parceira, e vamos tentar ter filhos. O Rabi Shimon Bar Yochai falou, tudo bem, eu posso fazer o divórcio de vocês, mas eu tenho uma condição. Eu quero que vocês organizem uma festa, uma festinha de divórcio. Olha que moderno esse rabino. Vocês acham que vocês estão modernos? O rabino falou, você casa, você faz festa. Você se separa, você vai fazer uma outra festa. Você vai convidar todos os teus amigos e amigas, vocês vão fazer um banquete, vocês vão fazer comida, bebida, e depois, no dia seguinte, eu vou fazer o get, eu vou fazer o divórcio de vocês. Very good. Acharam que o rabino estava um pouco diferente, mas falaram, vamos fazer a festa. E eles organizaram uma festa de divórcio, prestam bem atenção na inteligência dessa história. E eles foram para casa e convidaram amigos e amigas. No meio da festa, depois de muito lechaim, no meio da festa, tinha uma ligação aqui no meio, eles organizaram a festa de divórcio. Comida, bebida, lechaim. O marido estava um pouco alterado, o marido tinha bebido um pouco. E ele vira para sua querida esposa de vários anos e fala para ela, presta bem atenção agora,
minha querida esposa, a gente vai separar amanhã, a casa é minha, ele que trabalhava, os bens são meus, porém, eu deixo você escolher alguma coisa, aquilo que você mais gosta da casa. Pode ser uma obra de arte, pode ser um quadro bonito, pode ser um móvel, pode ser qualquer objeto da casa. E ele vai ser teu, eu quero te dar esse presente. Fofo. Ele vira para, ironicamente, ele vira para mas presta bem atenção, ela também tinha feito um pouco de lechaim, e ela vira para o homem e ela fala, você. Ela fala, você. Presta bem atenção, no meio da festa de divórcio. Eu posso escolher uma coisa da casa, você é uma coisa da casa, eu quero você. E o marido não sabia o que fazer naquela hora. E como um bom marido, ele foi dormir. Ele foi dormir. Foco no foco. Ele prometeu que ela podia levar qualquer coisa. Dia seguinte, o marido acorda na casa da sogra. O que aconteceu? A esposa pediu para os amigos. O cara falou que eu posso escolher qualquer coisa. Levaram a cama dele, ele bêbado, para cá. Isso aqui é uma história que não é o Rabino Dudu que está inventando, não é uma lenda, é uma história real que está no Zohar, que está no livro básico da Kabbalah. O marido, imagina aquele lá, acorda de ressaca, depois do engove, não sei se tinha naquela época, ele acorda e a primeira coisa que ele vê, a sogra dele. Ele fala, o que eu estou fazendo aqui? Será que eu já morri? Tô brincando. Ele fala, o que eu estou fazendo? E a esposa lembra ele, você me falou ontem à noite que eu podia escolher qualquer coisa da casa, que eu mais gosto. E eu escolhi você. O marido fica extremamente emocionado. Ele fala, eu não quero mais me separar. Eu não quero... Ilana, pode entrar. Eu não quero mais me divorciar. E ele fala, o que vamos fazer agora? A gente falou para o Rabino que a gente quer separar, ele vai achar que a gente está Majnun. Em árabe você fala, a gente está maluco. Vamos falar com o Rabino. Rabino é para essas coisas. Foram para Rabi Shimon Bar Yochai, falaram, Rabino, desistimos de divorciar. Desistimos da separação. Mas por quê? O Rabino perguntou. Ele contou a história. A gente percebeu que a gente se gosta muito. Rabi Shimon Bar Yochai deu um sorriso. Esse é o autor da Kabbalah, presta bem atenção. Rabi Shimon Bar Yochai deu um sorriso. E virou para eles e falou, voltem para casa e eu dou uma bênção, eu dou uma brachá para vocês, que esse ano vocês terão um bebê. Eles voltaram para casa e naquele ano nasceu um lindo menininho. Eu pergunto para vocês, meus queridos alunos, acabou a história. Que história é essa? Festa de divórcio? Nunca se ouviu falar no judaísmo de festa de divórcio. No mundo de hoje, acho que teria. Mas naquela época não tinha. Da onde Rabi Shimon Bar Yochai inventou essa história? E mais ainda, se ele podia dar uma bênção, se ele podia fazer um milagre para o casal engravidar, direto, quando o casal procurou eles, fala, eu dou uma bênção que vocês vão ter um bebê, volta para casa, tudo vai ficar bem. Por que ele precisou dessa festinha? Por que ele precisou desse conselho? Última pergunta. Um dos costumes de Lag BaOmer é brincar de arco e flecha. Arco e flecha. Uma das razões para isso é que em hebraico, assim como em português, a palavra arco, ela pode ser usada para várias coisas. Ela pode ser usada para o arco e flecha e ela pode ser usada para o arco-íris. Em hebraico é a mesma palavra, keshet. Keshet é arco e flecha e keshet é arco-íris. Eu sei que o arco-íris está na moda, mas não vou entrar nesse arco-íris agora. Eu vou falar do arco-íris que a Torá fala. A Torá diz que a única geração, na verdade tiveram duas gerações, que nunca apareceu o arco-íris, foi na geração do Rabi Shimon Bar Yochai. E depois de um outro rei judaico que se chamava Hizkiyahu HaMelech, que foi um rei muito especial. Por quê? Diz a Torá, diz o Talmud, porque aquela geração não precisava de arco-íris.
Quem era o arco-íris? O Rabi Shimon Bar Yochai. Ele era o arco-íris da sua geração. Olha que interessante. O que significa isso? O que significa ser o arco-íris da geração? Lechaim, Lechaim, agora eu vou direto responder as perguntas que eu fiz agora. Lechaim. Pessoal, prestem bem atenção, muita atenção. A gente fez 3 perguntas. O paradoxo de Lag BaOmer. Só para lembrar, Rabi Shimon Bar Yochai morreu ou Rabi Shimon Bar Yochai sobreviveu? Por que ele mandou fazer festinha de divórcio? E por que ele era o arco-íris da geração? Vocês estão preparados? Agora vai vir um ponto. A invenção da Kabbalah, a descoberta da alma da Torá, é um ponto que eu quero trazer muito claro para vocês, que agora é uma coisa muito prática para a nossa vida de hoje. Quem tiver perguntas pode me fazer depois. E agora a gente vai para a Nekuda, para o ponto da aula. O capítulo 32 do Tânia, e a gente sabe que 32 em hebraico é Lamed Beit, que é Lev, é o coração do Tânia, o coração do livro mais importante do Hassidismo. Ele fala sobre amor ao próximo. E ele diz a frase do Rabi Akiva, que amor ao próximo é a base de todo o judaísmo. E ele explica por quê. Todo o judaísmo, toda a religião, todas as 613 mitzvot, elas têm um enfoque. Elas têm um objetivo. E eu vou falar em hebraico e traduzir. É la'asot, fazer, nafsham ikar vegufam tafel. Eu quero que todo mundo vai repetir comigo. Todo mundo fala para vocês participarem. Nafsham ikar vegufam tafel. A alma tem que ser o principal. E o corpo deve ser o secundário. Eu acho que é uma coisa muito atual. Dessa frase, pequena frase, a gente aprende 3 coisas. 1. Temos corpo e alma. Temos corpo, parece simples, mas não é. Temos corpo e alma. Você não é uma pessoa só. Acorda, você é uma dupla personalidade. Agora você vai descobrir por que você é tão maluquinho. Você é tão maluquinho. Você é uma dupla Todos nós somos bipolares. Todos nós. Você é metade corpo, metade alma. Número 2. O principal tem que ser o espírito, tem que ser a alma. Número 3, o secundário tem que ser o corpo. Secundário não é como muita gente pensa que religião é anular o corpo, anular a matéria, anular o físico, rejeitar e abnegar a sua parte material, justo pelo contrário. Quando você faz a alma ser o principal, o corpo fica mais saudável. Quando você dá ênfase para o espiritual, o material fica mais feliz. Quando você foca no espírito, a matéria funciona. E eu vou ser bem direto ao ponto. Existe um erro grave, na minha opinião, da nossa geração. Uma geração extremamente inteligente. Uma geração extremamente bem informada. Uma geração extremamente evoluída no sentido de ter acesso à informação como nenhuma geração teve. Porém, as pessoas ficaram técnicas demais, funcionais demais, segregadoras demais. O que significa? Nós estamos, presta atenção nisso, a gente se acostumou a olhar as coisas como coisas. Vai parecer que eu estou um pouco mexido, né? Mas eu não estou. Eu sou, mas eu não estou tanto. Presta bem atenção, vocês vão entender. Parece um pouco maluquice, mas não é. Existem coisas que são coisas, mas existem coisas que não são coisas. Eu vou ser bem claro. Um copo é uma coisa. Um limão é uma coisa. Um controle é uma coisa. Mas existem coisas que não são coisas. Felicidade não é uma coisa. Sucesso não é uma coisa. Amor não é uma coisa. Prazer não é uma coisa.
Sexo não é uma coisa. Alegria não é uma coisa. Deus não é uma coisa. Mitzvot não são coisas. Em outras palavras, quando nós falamos de mundo espiritual, de mundo metafísico, de uma realidade paralela à nossa, quando nós falamos de infinito, nós estamos querendo entender algo muito simples. Não é complexo. Eu quero que você... Desculpa que eu estou me prolongando demais. Eu vou tentar finalizar em breve. Eu vou finalizar em breve. Mas eu quero muito que vocês prestem atenção agora. Brian, presta atenção agora. A gente tem um erro muito grave. Nós temos a tendência de pensar que quando você fala a palavra espiritual, é o penadinho lá do gibi. Certo? Quando você fala alma, aí o cara imagina um lençol branco entrando nele. Não é isso que é alma. Se você imagina a tua alma como uma coisa, então ela é outro corpo. Então você virou dois corpos. Você tem teu corpo e você tem teu corpo alma. Quando você imagina Deus como um barbudo com barba branca lá no céu, com um martelinho esperando você chegar lá para te dar uns castigos, você está imaginando Deus como uma coisa. Se você está imaginando as 613 mitzvot do judaísmo como um jeitinho de ganhar pontos com Deus, como eu costumava falar nos Estados Unidos, point system. Tem muita gente que olha para a religião, point system. Deixa eu ganhar uns pontinhos com Deus. Vai fazer business lá na esquina. Para que você tem que fazer business com Deus? Faz business com alguém que realmente dá para ver, pelo menos. A gente não pegou a essência. Deus não é uma coisa. Torá não é uma coisa. Amor não é uma coisa. Felicidade. E isso me lembra do grande psicólogo Viktor Frankl. Não sei se vocês já ouviram falar. O grande fundador da logoterapia. Eu acho que vale a pena vocês buscarem e pesquisarem. Viktor Frankl, ele fez um dos maiores best-sellers da história, que se chama um livro Em Busca de Sentido, no qual ele conta a sua experiência nos campos de concentração de Auschwitz, que ele passou vários anos, e ele fundou a logoterapia. A logoterapia é a terceira escola vienense. Ele era de Viena, assim como Freud, de psicoterapia. Mas ele teve divergências com Freud. E no começo ele foi muito humilhado, ele foi muito rebaixado, ele foi muito desprezado, porque ele não era um homem religioso, porém ele tinha certeza que um ser humano que não tem um sentido maior na vida vai estar em depressão. E ele escreve no seu livro, um livro muito curto, vale a pena comprar, Em Busca de Sentido. Metade do livro ele conta as experiências dele no Holocausto, e metade do livro ele fala a teoria da psicologia que ele fundou, a logoterapia. Qual que é a base? Presta bem atenção. Ele fala uma coisa muito engraçada e muito simples. Uma pessoa que foca na felicidade não vai ter felicidade. Uma pessoa que foca no sucesso não vai ter sucesso. Pega pela tua vida. Por exemplo, quem aqui já aconteceu que você quer muito dormir? Você precisa dormir porque amanhã você tem uma prova importante. E aí você não consegue dormir. Aí você chega na aula do Rabino Dudu, que você não pode dormir, senão o Rabino vai ficar bravo. E aí dá um sono do caramba. Já perceberam que a vida é assim? Quando você não pode, dá vontade. Quando você quer muito, você perde a vontade. Eu só estou dando um pequeno exemplo. E ele começou a analisar a vida pelo contrário, e ele chegou numa conclusão muito inteligente. Toda vez que você, agora você contraditório com o meu lema, toda vez que você faz foco no foco, que você fica enfatizando demais, você fica focando demais, você vai com muita sede ao pote, isso é ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade, para quem tem problemas com ansiedade, é você transformar coisas que não são coisas em coisas. Em outras palavras, você pega a vida, que é infinita,
que é mágica, que é incrível, e você quer definir ela para guardar no bolso, você quer guardar a vida na prateleira, você quer guardar o amor na prateleira, você quer colocar teus filhos, tua família, pessoas, como se elas fossem objetos, e elas não são objetos. Filhos não são objetos, pessoas não são objetos. Espiritualidade é isso. E com isso eu quero finalizar. Bianca, presta bem atenção. Olha para cá. Quando a gente fala alma, ou quando a gente fala espiritualidade, que é uma palavra muito bonitinha, a gente não está falando de uma coisa. Sabe o que é alma? Alma quer dizer, aprende a rir da vida. Isso é alma. Alma quer dizer, não tenta definir tanto os conceitos. Não tenta se definir tanto. Não tenta se limitar. Deixa as coisas fluírem. Deixa a coisa rolar. Deixa a vida rolar. Seja mais leve. Porque na hora que você, como o Alter Rebbe fala, vai fazer a alma o principal, o corpo vai ser o tempero. Em outras palavras, sempre que eu não transformar, como o Viktor Frankl fala no livro, a felicidade numa meta, a felicidade num ponto final, porque na hora que eu transformo qualquer conceito numa meta, eu estou matando aquele conceito. Eu estou definindo. Quando você define, você mata. Quando você define, você limita. Pessoas não são definíveis. Amor não é definido. Prazer não é definido. Ele flui. Então, qual é a base do judaísmo? Se você focar em Deus, na tua alma, na vida, as coisas materiais, elas vão acontecer de forma natural. Elas precisam acontecer de forma consequente e não de forma obcecada. Isso é idolatria. Por isso a maior proibição da Torá é fazer idolatria. O que significa não fazer idolatria? Não é só não se ajoelhar para o sol, para a lua, para as estátuas. Não idolatra nada. Para de idolatrar pessoas, para de idolatrar o amor, para de idolatrar o prazer, porque eles são consequências de uma vida bem vivida. E agora eu vou responder as perguntas que a gente fez. Pessoal, isso foi Rabi Shimon Bar Yochai, e essa é a descoberta da Kabbalah. O Rabi Shimon Bar Yochai entendeu que aquele casal não estava feliz, não porque eles não se amavam. Aquele casal, como muitos psicólogos falam hoje, não estavam conseguindo engravidar, não estavam conseguindo ter filhos, porque talvez eles estavam obcecados pela gravidez. Talvez eles estavam focados demais na gravidez. Talvez eles estavam colocando o conceito de ter um filho como uma idolatria. Um filho não pode ser uma idolatria. Pais que têm um filho e falam, eu quero que meu filho seja exatamente do jeito que eu sonhei. Você matou teu filho. Porque teu filho não pode ser do jeito que você sonhou. Você vai educar, você vai ensinar, mas a graça da vida é que teu filho vai voar, que teu filho vai decolar. E é isso que o Rabi Shimon Bar Yochai entendeu. Então ele falou para aquele casal, olha que interessante, sabe por que vocês não estão se amando mais? Porque vocês estão obcecados um pelo outro. Faz uma festa de separação, faz uma festa de divórcio, desencana um pouco um do outro, que vocês vão se gostar. E foi isso que aconteceu. Na hora que eles desencanaram do problema, eles falaram, pô, o que eu mais gosto é estar com você. Porque tirou o peso das costas, tirou a pressão. E é por isso que a bênção ele não podia dar antes. Não foi só uma brachá, foi uma terapia. Ele falou para eles, agora que vocês estão leves, agora que vocês não estão mais obcecados um pelo outro, agora que vocês não estão mais obcecados pela gravidez, agora eu posso dar brachá. Faz sentido? A brachá, ela veio depois da festa de divórcio. Na hora que eles entenderam que o amor que eles tinham um pelo outro não era por obrigação, não era só pela instituição, era de verdade. E por isso, pessoal, ele era o arco-íris da geração. Eu não sei se vocês já repararam, mas o arco-íris, como diz o lema, chuva e sol, certo? Dá um arco-íris. O que significa chuva e sol? É um grande paradoxo. O sol é a luz, a chuva normalmente é a nuvem, que é a escuridão. Explica a Kabbalah, quando a luz ela transpassa a escuridão, ela vira o arco-íris. Isso é o arco-íris. A mistura de corpo e alma. Na hora que a pessoa ela entende que alma e corpo não são duas entidades, não são dois corpos, não são duas instituições, ao contrário, alma significa
Deixa teu corpo ser natural, deixa teu corpo fluir, mas para isso você não pode ficar obcecado por ele. Vai para academia, faz esporte, cuida do teu corpo, mas não fica obcecado pelo teu corpo, senão você vai virar uma chata, senão você vai virar um chato que fica achando que o corpo é para ser idolatrado. E aí o corpo fica pesado, o corpo não funciona bem. Eu não vou entrar agora em problemas psicológicos, mas pessoas que têm... É justamente você pensar demais naquilo que faz aquilo não funcionar. Todo mundo sabe na psicanálise e na psicologia. Quando você desencana, a coisa funciona. Por quê? Por quê? Porque a alma é o principal, como disse o Alter Rebbe, e o corpo é o secundário. Isso é Lag BaOmer. É o dia que a morte e a vida se uniram. Juntos e Shalom Now. Só para usar a brincadeira. Shalom Now. Juntos e Shalom Now. O que é Shalom? A palavra mais famosa do judaísmo. Shalom não quer dizer todos são um. Não. Shalom é paz. Paz quer dizer existem contradições, existem atritos, existem opiniões diferentes, existem debates, mas nós conseguimos causar harmonia entre as contradições, entre os paradoxos. A gente consegue causar harmonia entre o corpo e a alma. Isso que Rabbi Shimon Bar Yochai fez em Lag BaOmer. Ele sobreviveu e no final ele morreu e ele falou: eu quero que no dia da minha morte seja um dia muito feliz. Sabe por que foi ele que descobriu isso? Porque ele falou uma coisa muito simples: se a tua vida valer a pena, a tua morte vai valer a pena. Eu falei para vocês no começo da aula, o Osho escreveu um livro que chama A Arte de Morrer. Por que o livro dele sobre Hassidismo chama A Arte de Morrer? E com isso eu vou finalizar de verdade. Sabe por quê? Sempre morrer. Uma vida que vale a pena é uma vida que você está disposto a morrer por alguma coisa. Não é para morrer. Deus quer a gente bem vivinho. Vivinho da Silva. É para viver com saúde, com sustento. Mas uma pessoa que ela não está disposta a morrer por um ideal, a morrer por uma pessoa, a morrer por uma crença, a morrer, não fisicamente morrer, mas se entregar, você não está vivendo. Por isso o Rabbi Shimon Bar Yochai falou: Lag BaOmer é o dia que eu vivi e é o dia que eu morri. Porque morte e vida não são tão separados quanto a gente imagina. Morte e vida não são conceitos contraditórios, eles são complementares. A vida só faz sentido, como meu querido amigo Fabinho falou, porque a gente está morrendo a cada instante. E ao mesmo tempo, hoje, pessoal, é o primeiro dia do resto das suas vidas. Então eu gostaria que a gente pegasse inspiração da data de hoje de Lag BaOmer, do Rabbi Shimon Bar Yochai, do arco-íris, da Kabbalah e de toda essa história que a gente contou, para a gente entender, usando a brincadeira que eu comecei no começo do Shalom Now, que talvez a verdadeira espiritualidade, com certeza, ela não te deixa uma pessoa chata, no sentido de falar: agora eu só me preocupo com coisas muito filosóficas e questões que estão ligadas com o princípio da criação. Não! Uma pessoa filosófica de verdade, uma pessoa profunda, ela encontra a profundidade nas coisas rasas, ela encontra a profundidade nas banalidades do dia a dia, ela encontra profundidade em cada coisa que ela faz. A vida está na morte e a morte está na vida. Em outras palavras, alma e corpo não são duas entidades, elas são no fundo a mesma coisa. E na hora que a gente puxa o arco e flecha para o nosso coração, a flecha vai mais longe. Esse é o arco e flecha, que é a brincadeira de Lag BaOmer. Quanto mais você se aprofunda, mais na superfície você consegue chegar. Que a gente consiga pegar a luz desse dia, a brachá desse dia. Eu abençoo a todos vocês, a mim mesmo e a todos nós, todo o povo de Israel, toda a humanidade, que a gente possa ter muita energia boa, muito corpo, muita aula, muita alma. Shalom Now, Shalom Now, e que a gente tenha um mundo melhor para todos nós, se Deus quiser. Um grande beijo a todos e uma ótima noite. Amém. Shkoyach. Boa.